pra falar da verdade, eu vim pra falar de Deus. Que só Jesus salve e perdoa, porque Ele é Filho de Deus. Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Nessa aula aqui, agora, exatamente 5 horas e 9 minutos da manhã, nós estamos fazendo um estudo bíblico aqui, inclusive pegando uma carona no culto de ontem de libertação, a nossa igreja Obra da Restauração, em Mesquita, pastor Roberto Dias, pastor presidente, evangelista Jorge, a irmã Lídia, a missionária, dirigindo o culto de bênção, culto abençoado, impactante, profundo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o tempo do culto é curto e não dá tempo de elucidar, de dirimir algumas dúvidas com relação a todo o tema a ser pregado. Mas o tempo que houve, que pôde ser feito, assim se fez, e foi bênção, foi bem esclarecedor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então nós temos aqui, falando da porção dobrada do espírito de Elias, falando de Jericó, e falando dos cegos, e falando principalmente de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. Bom, vamos começar aqui em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 19 ao 22. Bom, Jericó era uma cidade, né? É uma cidade ainda, mas na ocasião, amaldiçoada por Josué. E depois de vencida a batalha, ele foi àquela cidade amaldiçoada e não poderia viver mais ninguém. Todos que tentassem viver ali, viveriam sob maldição. Até o portão, quem colocasse aquele portão, morreria o primogênito. E aquela maldição ali, aquela terra ficou estéril e aquelas águas eram insalubres, né? Eram águas venenosas, não podia se beber, logo a terra não germinava, era uma esterilidade, e aquela cidade era uma cidade transitória, uma cidade dormitório. Só quem se beneficiava daquela cidade eram os transeúntes, eram os viajantes, os mercenários. Eles caminhavam por ali, encontravam pousada e partiam, né? Os moradores, para poder sobreviver ali, eles tinham que trazer proveres de outros bairros, de outras cidades vizinhas. Era água, era tudo, eles tinham que trazer naquelas tinas, nos carros de boi, né? Os seus proveres para poderem sobreviverem e ter com o que apresentar, com o que vender para os viajantes que passavam por aquela cidade, que vinham de lugares distantes. Mas a terra mesmo deles não produzia, a terra mesmo dele era estéril, a água era salobra, insalubre, né? Não se podia beber, e naquela época a água era ouro, né? E os viajantes, transeuntes que passavam de um lugar para outro, de um vilarejo para outro, de uma província para outra, dentro daquela circunviança ali, circunscrição, e elas passavam por ali, aquelas pessoas, os animais sedentos, e a água não tinha como beber, e os moradores traziam de outras cidades vizinhas tinas e tinas de água para poder negociar a água, né, e tirar um mínimo para poder comprar também os seus viveres, né, para eles se alimentarem e as suas famílias e terem com que venderem, né, porque a terra mesmo não produzia cereal e não produzia o óleo nem o vinho, né, não produzia uva, logo não produzia o vinho, que era também um dos elementos muito requisitados naquela ocasião, porque o vinho ele continha álcool, ele, além de alegrar, né, daquela vida árdua, daquela jornada de peregrinos, né, comendo sol, comendo poeira,
né? Comendo calor, comendo frio, intempéries da viagem. Então aquele vinho, ele vinha para poder dar aquele relaxado, né? E também para o estômago, né? E, enfim, desculpa. E Jericó ficava naquele caminho de passagem, né? Tinha o seu primeira entrada, seu primeiro pórtico, e logo na saída o seu segundo pórtico, né? Você vê que ela era uma cidade transitória. E ela era amaldiçoada por Josué, nós já sabemos, e vai Eliseu, pede a Elias porção dobrada de seu espírito. Olha, muitas das vezes os crentes não entendem muito. Pensam que porção dobrada do espírito, que Elias deu 2 vezes o espírito dele para Eliseu. Não é isso, minha gente. Não é isso, irmãos. Eliseu tinha o espírito dele, ele tinha o espírito dele, nasceu, todo mundo nasce com alma, corpo e espírito, né? E Elias, o espírito dele. Porção dobrada do espírito, a unção de profeta. Eliseu foi preparado por Elias, pelo querer do Senhor, para o suceder como profeta. Logo, quando ele pegou a capa, quando Elias foi tomado da carruagem de fogo, a capa desceu, em sinal e confirmação de que receberia porção dobrada do espírito de Elias. Então, no caso, Eliseu ficou com 2 espíritos, o dele e mais 2 espíritos de Elias, porção dobrada. Seria 2, ele virou médio agora, no caso. Virou candomblé agora, virou umbanda. Como é que fica isso? 2 espíritos, o espírito de Eliseu que já tinha, mais 2 espíritos de Elias, que tinha 3 espíritos ali. Como é que fica essa história? E Elias, quando derramou a capa, desceu a capa para Eliseu pegar, contextualizando de que haveria porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, Elias voltaria. Ali está significando que Elias voltaria. Ele subiu com a capa e depois a capa desceu, sinalizando que haveria uma volta de Elias. A primeira passagem dele em espírito, corpo e alma, que foi, e haveria depois um espírito e a capa, um outro corpo, uma outra vida de Elias aqui nesse plano. E como sinal disso, a capa veio ungida com o poder do Espírito Santo e entregue para Eliseu operar prodígios, sinais e maravilhas, segundo dissera sempre o Senhor. Você vê que todas as vezes que Eliseu operava uma maravilha, ele falava, assim diz o Senhor. Todos os profetas, ninguém profetizaram em seu próprio nome, assim diz o Senhor. E então, essa é a porção profana. A gente vai lá na frente, né? A gente vai encontrar essa parte do segundo espírito, da porção dobrada de Elias. A gente vai encontrar a vinda de Elias, a volta de Elias, que tanto eles ficaram esperando. E eles falavam, né? Antes que o Cristo venha, é necessário que Elias venha. Olha só, se Elias já veio e já foi, como é que ele vai vir? É a segunda passagem do espírito de Elias aqui à terra. A voz do que clama no deserto, que é João Batista. Nós vamos encontrar isso cá na frente. Eu estou esclarecendo isso porque muitas das vezes muitos pregadores, muitos pastores não entendem isso. Não vem cada escatologia, não vem fazer uma exegese, não vem fazer uma tricotomia a respeito do tema. E muitas das vezes, né, como fala assim, meu povo sofre por falta de conhecimento, entende que Eliseu pegou 2 vezes o espírito de Elias. Então agora virou, enfim, deixa eu ficar quieto. Tá? E pegou a capa que veio ungida e operou maravilhas, mas era Eliseu com o espírito de Eliseu, com a alma de Eliseu, ungido pelo Senhor, como profeta para, no lugar de Elias, que o havia preparado, realizar maravilhas. E ele começou aqui. Bom,
ele foi a Jericó, né? Chegando a Jericó, né? Os homens, né? As águas de Jericó não estavam saudáveis, né? E nem a terra produtiva, né? Então, ó, os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me prato novo, e ponde nele sal. A gente fala para quem tomar um banho de sal grosso, que a gente fica cheio de qualquer coisa, que isso é coisa de candomblessista, de espírita. O diabo é que copia as coisas de Deus. A palavra de Deus vem dizer: tendes sal em toda a tua obra. O sal ele queima. O sal ele queimou juntamente com o enxofre todos aqueles demônios de Sodoma e Gomorra, a ponto da própria mulher de Ló olhar para trás e virar estátua de sal, porque tinha grande desobediência na alma dela. Só Deus sabe o particular de cada um. E trouxe-me um pequeno prato novo, e pão de sal nele, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele. Ou seja, lá na fonte das águas do Jordão ali, que irrigavam a terra de Jericó, que era estéril, porque a água era insalubre. E ele deitou o sal e disse: assim diz o Senhor. Não é assim diz Eliseu, não. E não é assim diz Elias, não. Presta bem atenção, meu povo. Tira um pouco a vinda dos olhos aí, vamos prestar atenção aqui no que está dizendo. Em Deuteronômio 28, a palavra vem dizer: se atentamente ouvirdes a minha voz, tá? E cuidar de cumprir todos os meus mandamentos e estatutos, comereis o melhor de sua terra. E se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face e orar, eu do céu ouvirei, verei o sofrimento e sararei. Ouvirei suas orações e sararei a vossa terra. Então assim diz o Senhor. Não é assim diz Eliseu, não é assim diz Elias, né? Porque se ele está com o espírito dobrado, porção dobrada do espírito de Elias, e Elias fez tanta coisa lá, tanto sinal de maravilha, então o mais lógico seria: assim diz o espírito de Elias. Qual era essa? Vamos deixar de ser topeira, vamos prestar atenção. Assim disse o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ou seja, aquela água produzia morte porque ela matava a fertilidade da terra, a fertilidade ao sertão, né? Ainda que chovesse, as águas entravam em contato com aquela terra estéril e misturava-se com a água que umedecia aquela terra, aquelas águas também ficavam insalubres, né? E venenosas, e matava toda a esterilidade, toda a fertilidade daquela terra, não produzindo nada. E também insalubre, imprópria para o consumo, não era potável. E então disse Eliseu, né? Então saiu ele ao manancial das águas, né, lá na fonte, e deitou nela sal, e disse: assim diz Elias, assim diz o espírito dobrado de Elias, né? É isso? É, Levita Luana, que está escrito? Não, assim diz o Senhor. Ah, assim diz o Senhor. Ah, então é assim diz o Senhor: tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Então ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje. Até o dia de ontem, né, no caso? Hoje. Não, até o dia de amanhã. Hoje. Ah, é, até o dia de hoje. Tá então, ficaram saudáveis até o dia de hoje. Segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Qual era a palavra que Eliseu tinha dito? Segundo a palavra que o Senhor tinha dito, que Eliseu tinha dito. Que essas águas ficam limpas, assim diz o segundo espírito dobrado de Elias. Diz o Senhor. Ah, então segundo as palavras, a palavra é assim diz o Senhor. Uhum. E ele profetizou. Então, veja bem, é o Senhor. Aí,
Enfim, e assim a gente passa daqui, porque tem outras nuances aqui, mas nós estamos indo para a jornada de Eliseu, né? Então, a porção dobrada de espírito de Elias. Aí nós vamos vir aqui de Eliseu. Em Jericó, nós vamos aqui para Josué. Temos que voltar a Josué 6. Para entendermos esse contexto que nós chegamos aqui de Jericó, nós vamos voltar a Josué, capítulo 6, 26. Porque a gente tem que ser aqueles que ensinam, esmeram-se em ensinar. E o meu chamado ele é de mestre, não é eu que ensino, é o Espírito Santo que nos traz o entendimento, o espírito de discernimento, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento e o espírito de temor do Senhor, né? Em Josué, no capítulo 6, no seu versículo 26, a palavra do Senhor, segundo está na Bíblia, vem dizer assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar a reedificar esta cidade de Jericó. Vamos ver aqui. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito seja diante de Elias. É isso? Não, do Senhor. Maldito seja diante de Eliseu. Não, do Senhor. Ah, é do Senhor. Então, maldito seja o homem que se levantar, né, que se propuser, né, a reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos. Ó, a perda do seu primogênito, né? Jesus é o unigênito. O primeiro e último. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele é o unigênito e ele é o primogênito. Que ele é o primeiro de tudo, ele é o verbo de Deus. Então, perderá o seu primogênito, lhe porá os fundamentos. E Deus entrega aqui o seu único filho. Então, logo, se Deus entrega o seu único filho, Jesus é o quê? É também o primogênito de Deus. Isso. Para morrer. E Deus perdeu o seu único filho para salvar a humanidade. Para que se cumprisse o que está escrito, Jesus passou por Jericó, para reedificar Jericó. Vamos, Ana, vamos no profundo? Então vamos nós. Reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda de seu primogênito, lhe porá os fundamentos. Ó, vai botar os fundamentos. Fundamento da fé. Fundamento do poder de Deus. Veja bem. É a custa do mais novo. As portas assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a cidade. Então, Jericó, quando Eliseu curou essas águas, Jericó era amaldiçoada em todos os gêneros, em todos os sentidos. É aquela cidade, aquele bairro, aquele lugar que as pessoas falam que tem cabeça de burro enterrada, que não vai para frente. 50 anos daquilo 50, ali. o cara vive lá 100 anos, bisavô, o tataravô viveu ali, ele cresceu ali, vai para outro estado, vai para outro país, quando volta não sai, tá? Continua a mesma coisa. Olha assim, nossa, que não tem progresso, não tem indústria, não tem emprego, vive todo mundo amarrado pelas correntes políticas, um local que não tem desenvolvimento, não tem modernidade. Aí você vê outros municípios, outros bairros se emanciparem, e com 4, 5 anos está uma cidade. E aquele bairro continua aquela mesmice ali. Cabeça de burro enterrado. Seitas tomando conta daquela localidade. Daquela localidade. Principados e potestades, dominadores desse tempo, dando domínio sobre as facções, sobre tudo que ocorre ali. E o povo vive uma falsa sensação de qualidade de vida, mas na verdade não tem. Muitas das vezes quem vai ter emprego naquela cidade são pessoas que vêm de municípios de fora. Que a conjuntura política não gera recurso, desenvolvimento para gerar emprego para os próprios munícipes, para as próprias pessoas do bairro. Elas têm que trabalhar em Japeri, em Copacabana, porque no seu bairro onde ele mora não tem emprego. Quando tem os mercados, as fábricas que vêm, traz de fora os seus empregados.
E olha que tem até lei, que 30% do contingente tem que ser do município, tem que ser do estado. Mas se for fiscalizar, não tem. Entendi. Mas isso aí é política, eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou explicando por quê, como é que acontece. A disposição do coração dos homens ficam dessa maneira entorpecido para que se cumprir essa palavra sobre algumas cidades. Você entende? Alguma injustiça que fora feita há 100, 200 anos por uma família, a família amaldiçoou, muitas das vezes era uma família cristã, e Deus honra os seus, quando ele profetiza de alma e de coração, uma profecia justa. E assim se dá até os dias de hoje, como está escrito aqui. Então Eliseu, ele foi lá. Mas Eliseu tinha filho? Não, ele não tinha filho para perder. Não tinha primogênito para perder. E ele vai lá e Sara, segundo disse o Senhor, pela boca do profeta, a terra e a água. Então, a partir daquele momento, a parte orgânica daquela cidade ficou livre da maldição de Josué. Ou seja, a terra passou a ficar fértil e a água potável. A água começou a fertilizar a terra. Então acabou parte do sofrimento daquela comunidade, daquelas pessoas que viviam em Jericó. Porque agora não precisavam mais ir longe, eles já podiam cultivar o seu próprio cereal, o seu próprio óleo, o seu próprio vinho. Aquele sofrimento. E aquele sofrimento, agora a água ali, agora tinha abundância, porque a água que passava pelo Jordão, pelos mananciais ali, já poderia ser usada. Então, já melhorou, né? Eles tinham para eles agora produzir os viveiros, os cereais para ele, plantar as oliveiras para fazer os seus próprios óleos, e a uva para fazer o seu vinho, e o trigo para fazer os seus bolos, seus manjares, enfim, né? Para poder atender com mais facilidade aos viajantes e às suas próprias famílias. Então melhorou bastante, não é? Só que a maldição continuava sobre Jericó, agora sobre os homens. Tu sabe aquela família que o pai trabalha, o filho trabalha, a filha trabalha, a mãe trabalha, o primo trabalha, o avô trabalha, a avó trabalha, aposentado, ganha uma renda de quase 20 mil por mês aquela família, e aquela família só sem dinheiro devendo a agiota. Não vai para frente, tem muita família assim. O cara trabalha, ganha 10 mil por mês, a mulher bancária ganha 15. O filho é formado e aquela família só vive com carro quebrado, com carro velho, entendeu? Comendo ovo e só vive devendo. Porque não sabe como é que acontece, mas o dinheiro não dá. Mas não gasta com o que, no caso? Não se sabe. Só Deus sabe, é mistério. Por quê? Porque falta de conhecimento. Muitas das vezes, quando chega o pagamento, eles querem dar festa, querem dar churrasco para os amigos, para poder abajular o chefe, entendeu? Aí chama o chefe, chama a família do chefe, faz aquele churrasco, chama os amigos, só ali vai, né? Aí o resto da semana, depois que passa a quinzena, pronto, é sofrimento. E vai ver, não tem um dinheiro guardado. Aí de repente fica um doente, não tem que pegar dinheiro no caixote. Carro bate, bateu no outro, tem que pagar o seguro, o cara não está com seguro, ele também não, ele tem que pagar o prejuízo dele, tem que pagar o prejuízo do outro, e aí? É 10, 15 mil, vai ali, e essa vai indo, entendeu? Não para, né? Não para, aí falta comida, passa fome? Não. Mas tem desenvolvimento econômico, tem crescimento econômico? Não tem. Porque não tem porque o gafanhoto, o devorador, o migrador leva. Não vai a uma igreja, que nada, que eu vou à igreja, eu ganho bem, estou bem empregado, vou estar dando dinheiro para pastor, não sabe dos mistérios, do dízimo e da oferta. Faz até uma educação financeira, estuda para isso, mas não consegue botar em prática. Então, assim estava a cidade de Jericó, quando Eliseu deixou. Ela produtiva, com água, porém, a disposição da mente, da alma e do espírito daquelas pessoas ainda estavam amaldiçoados com sentimento de derrota, com negatividade, uma atmosfera negativa que interagia entre eles. E
apenas quem se beneficiava era os viajantes, eram os transeuntes. E aí agora é melhor, porque agora encontrava água mais fresquinha, alimento mais fresquinho, comiam e iam embora. E pagavam. E era para eles serem ricos, né? Porque isso é uma cidade onde você passa, que nem nós estamos em Rio das Flores, lá, a cidade do Barraca do Pastel. Já 4 anos que nós vamos lá, continua a mesma coisa. Tu não vê aquela cidade crescer. É gostosinho, é legalzinho, o clima mas tu vê o que ali? Tu vê crescimento? Não. A barraca, até fechou a barraca do Pastel. Até fechou. Tem uma outra lá na rodoviária, mas continua a mesma coisa aquilo ali. Você está entendendo? Não muda. Exemplo, não muda. Né? Nilópolis mesmo, nosso município aqui, isso aqui não vai para frente, isso aqui tem, entendeu? É verdade. E não é porque a gente falar que é mal administrado, por causa da política, não. Até que nós temos coisas boas aqui. Mas é uma cidade que não desenvolve, que não progride, falta vontade política. E falta vontade política por quê? Porque quem tem que estar clamando que são o povo de Deus, em vez de estar clamando a Deus para melhorar, nós tá apontando o defeito do irmão. Isso é verdade. O crente hoje em dia virou uma moda agora, em vez de pregar a palavra do Senhor, a edificação, a transformação, a restauração, a restituição, né, para aquela sanidade espiritual de mais que vencedor em Cristo, não. Virou agora mais que acusador de Cristo, você vê, acusador do diabo, só apontando o defeito do irmão, olhando para o defeito do irmão. Para desmerecer nem apontar. Uma breve oportunidade para a Levita Luana. Teve uma experiência. Dentro do tema, tá? Sim, uma experiência que a gente viveu, né? Deus mandou você ir lá, orar uma jovem, eu estava presente nesse momento, acho que foi ontem, né? Enfim, na hora que a gente estava orando, em vez um casal de crente cristão passar e contribuir na oração, eu pensei até que ia botar a mão e passaram tal, e ficando para trás e rindo, escarnecendo, porque a gente estava ali sem ter vergonha de estar falando de Jesus e orando uma pessoa desvalida, que inclusive estava fora de casa aos 20 anos, e a família cristã, a família evangélica, numa jovem situação de rua, morando no município. Assim. Agora você vê, com coberto, com tudo no sol, sentado. Eu não vou estar citando o nome aqui, porque a gente não está aqui para envergonhar ninguém. Mas e o casal de crentes que passou, em vez de parar, olhar, opa, vamos fazer uma corrente de oração Eu aqui. Pensei que eles iam fazer isso. Não, passaram, olhar, depois foram olhando para trás e rindo. É verdade. Né? Poxa, eu vivi aquela experiência. E olha que quando eu passei para ir para lá para a estação, que nós passamos, o senhor mandou orar, falou, pega o óleo lá, que eu ia pegar óleo, que a gente ia subir na escada daqui da passarela. Aí o que o senhor falou? Não, você não trouxe óleo, você vai lá na fonte de vida, vai comprar óleo, que você vai lá para baixo pro Cresce, vai falar com a autoridade, vai com óleo, vai ungido. Aí nós fomos lá. A gente podia, era mais fácil a gente subir ali e pegar o trem ali, né? Aí nós fomos direto, pegamos o óleo, nós fomos lá na estação subindo. Quando ia entrar na roleta, o Espírito Santo, o que eu mandei você fazer? Não vai me obedecer, não? Não vai me obedecer, não? Aí o que eu fiz? Já tinha uma querendo pular para suscitar. Já tinha uma. E eu já tinha olhado e já tinha me mostrado. Aí eu falei, Senhor, aí ele, não é essa. Primeiro vai lá fazer, depois faz essa. Que eu vou segurar aqui, para ela não pular. Aí o que a gente fez? Eu falei para ti, e agora? Aí tu falou, poxa, eu falei, olha só, Jesus atravessou o mar revolto para resgatar uma alma gadarena. Por que eu não vou descer aqui e andar 100 metros para salvar uma alma que está ali na calçada, para ser usado pelo Senhor? Vamos agora. E andamos, voltamos tudo. E olha que a gente tinha horário para chegar lá embaixo. Mas nós fomos. Mas eu acho que também Deus tem vezes que Ele permite que essas coisas aconteçam. Para ver o que você está disposto a servir a Ele do jeito dele. Né? Porque era mais fácil a gente fazer o vidro de mercador e ir embora. Agora eu já estou aqui, vou embora. Não, vamos lá, voltamos lá e fomos lá, oramos a menina, entregamos, ainda dei direcionamentos a ela, dela ir em dados lugares, procurar dadas pessoas para ajudar na solução do problema dela, para tirar ela daquela situação de rua. Não foi apenas a oração em óleo, mas foi uma orientação e uma indicação com pessoas, autoridades do município, que eu conheço, que eu também não vou estar citando o nome. É verdade. Enfim, como era uma menina, eu já conduzi, logo direcionei para a Casa da Mulher, né? Que a diretora lá, muito excelente,
competente e aguerrida no seu trabalho, a professora Nilceia, nossa vereadora aqui do município, sempre teve esse trabalho de engajamento social para ajudar as mulheres. E ela hoje é diretora da Casa da Mulher, faz um belíssimo trabalho, né? A conheço pessoalmente, que eu já fui candidato a vereador aqui, já fui presidente de partido. Eu a conheço o trabalho dela, a família toda, aí não é de hoje, há quase 40 anos. Verdade. Agora... Então, e direcionamos também para a Secretaria de Trabalho e Renda, para procurar também o secretário, meu amigo também, que fazem um trabalho também. Então ali, não fazem o que o sistema não permite, mas o que eles têm de boa vontade para ajudar, eles fazem. O pastorzinho e o secretário Eduardo Amorim, eles trabalham. Infelizmente, eles não são donos das empresas, mas o que eles podem indicar, direcionar, eles fazem parte deles. E eu indiquei essa jovem, botei meu nome no cartão, indiquei para esses 2 locais. Né? Eu fiz o que eu estava ao meu alcance fazer. Né? As pessoas passam, vê a pessoa em situação de rua, não para ouvir a voz do Espírito Santo e finge, olha para o outro lado, finge que não está vendo. E muitas das vezes é uma serva ou uma da família de servo do Senhor que está ali desviado, que está ali por uma ruptura na família, por um momento intempestivo, um momento de sem pensar direito, acaba ficando naquela situação. E o crente passa e não fala nada. Mas se vê o irmão da igreja passar do outro lado e de repente parar numa banca de bicho, às vezes até para orar ou para receber um dinheiro, ou para, às vezes até um parente quer dar um recado, já diz que está jogando no bicho. Aí chega na igreja, em vez de procurar saber, já pega o microfone para apontar. É assim que está o crente, hoje. Está uma onda de que, em vez de pregar a palavra do Senhor Jesus, como ele caminhava lá e falava, né? Vamos curar esse servo de inocência aqui, e os discípulos disseram, quem pecou, este ou os pais dele? E nem ele nem o pai dele, mas claro que a glória de Deus se manifesta. Veja bem que não foi a multidão, não foi o afrodescendente, alguém da religião de matriz africana, não. Foram os discípulos de Jesus que queriam saber da vida do cara para apontar. Que ficava 24 horas lá com Jesus. Não é uma coisa séria isso, entendeu? A síndrome do cego de nascença. Essa síndrome é que o cego de nascença, na verdade, não era o cara que Jesus botou ele para curar. O cego de nascença era o discípulo, que enxergava, mas tinha cegueira espiritual. Jesus não foi ali para julgar, procurar saber qual era o pecado. Ele foi para curar, para salvar e libertar. Mas não vamos sair do tema de Jericó. Porque se você vê como é que a palavra vai, como é que aprofunda. Não saindo do tema de Jericó, mas basicamente o que eu pude perceber é o que a gente passa nos dias de hoje. Praticamente as pessoas falam assim, tem que vir um apocalipse, aquela coisa toda, para a palavra se cumprir. Mas não, a palavra já está se cumprindo, meu povo. Desde que Jesus veio. O povo é que não está fazendo cumprir a palavra de Deus de ser servo, ser pequenos Cristo. Boca de Deus para abençoar, não para apontar nem para acusar, que isso é trabalho do diabo. Então, e detalhe que quem está apontando o crente não é o macumbeiro, não é o espírita, não, é o próprio crente, que tinha que estar abrindo a boca para abençoar, procurar ver o problema e se juntar à igreja, que tinha que ter tudo em comum para poder sanar aquele problema, não. Tá andando na rua só para ver a vida do irmão. E não é para ajudar, é para falar, é para defamar, é para amaldiçoar, é para escarnecer. É assim que está a palavra hoje sendo usada. Totalmente contrária à vontade de Deus. Mas deixa eu continuar o tema aqui, senão a gente sai. Então, a cidade de Jericó, que era amaldiçoada, né? E Eliseu, né? Com a capa de Elias, que havia pedido a porção dobrada do espírito de Elias, que vai vir esse espírito, essa porção dobrada cá na frente. Já fomos em Josué explicar por que aqueles cegos estavam ali, porque Jesus tinha que passar por Jericó. Porque ele é o filho primogênito e unigênito de Deus, e que ele, ao reedificar Jericó, acabar de tirar a maldição, ele preconizou, né, já o começo da sua morte, né? Porque o quê? Deus deu o seu único filho, fez ele passar por Jericó para cumprir a palavra de que aquele que reedificasse aquela cidade perderia seu primogênito. Como Deus enviou o seu filho para
né, morrer, né, por nós, seu unigênito, primogênito, filho único, né? O que ele fez? Ele vai passar por Jericó para reedificar agora ali a vida das pessoas, porque a terra está fértil e a água está potável, mas as pessoas que estão ali continuam vivendo uma vida de maldição. O que elas ganham dos mercenários, dos viajantes, não dá êxito, só é para comer. É igual porco, igual animal, só para comer. Só vive para comer. O que eles ganham de dinheiro, ganham numa mão, sai na outra. É para comprar remédio, é para isso, é para aquilo. Não tem desenvolvimento, não tem crescimento naquela terra com que eles ganham, porque aquela cidade é uma cidade amaldiçoada. Muitas das vezes, quem come o melhor daquela terra, do que eles plantam, do que eles colhem, quem bebe o melhor vinho, quem bebe a melhor água, muitas das vezes é quem passa por ali que compra. E quando eles estão com dinheiro, vêm os salteadores e assaltam e levam o dinheiro deles. E voltam eles a ter aquela escassez de novo, ter que plantar, ter que colher, e assim vai, porque era uma cidade amaldiçoada. Eliseu, segundo a palavra do Senhor, sarou a fertilidade da terra, curou a terra da esterilidade, curou a água, mas a vida das pessoas continuavam ali amaldiçoadas, sabe? Então, nós estamos falando da segunda porção do espírito de Elias. Aqui Eliseu estava com o espírito dele. E a capa ungida com a unção do Espírito Santo, mas o espírito dele. E com relação também a essa passagem bíblica, muitas igrejas pensam que o dízimo e a oferta, ela salva, ela liberta, mas o dízimo... Só quem cura, salva e liberta é o Senhor Jesus Cristo. O dízimo e a oferta, o dízimo em particular, ele é uma ferramenta que Deus disponibilizou para aquele que crê, para que seja protegida a sua vida financeira, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, no que diz respeito aos seus proveres. Por causa de ti, repreenderei o migrador, o devorador e o gafanhoto. Ou seja, o inimigo não vai ter legalidade na vida financeira daquela família, e o carro não vai ficar quebrando, o filho não vai ficar doente, tá entendendo? Não vai ter ninguém toda hora pedindo ou roubando, não vai ser assaltado, a geladeira não vai queimar, a televisão não vai queimar, o ventilador não vai queimar, e assim vai, né? E vai ter uma saúde financeira. E o dinheiro que aquela família receber vai ser para ter uma qualidade de vida. O dízimo, ele vem para fazer essa questão, tá? Ele não salva, só quem cura, salva e liberta é Jesus Cristo, por intermédio hoje do Espírito Santo. Diretamente ou por intermédio do Espírito Santo. Então, nós vamos aqui, né? Então, Eliseu, né, tirou aquela maldição da terra e da água. E vamos ao espírito dobrado de Elias. Então, vejamos, nós explicamos a origem da maldição de Jericó, lá de Josué 6:26. Isso. Correto? E nós vemos a segunda Reis, de Eliseu, né? Eliseu 2 de 19. Né? Eu falei sobre a questão do dízimo e oferta porque existem muitas famílias que estão vivendo igual a família de Jericó, né? Estão vivendo uma vida de a maldição. Aí não entende porque as coisas não acontecem. Eliseu 2, do 19 ao 22. Não sabe. Né? Josué 6:26, a cidade amaldiçoada. Segunda Reis 2, do 19 ao 22, Eliseu sara as terras, Eliseu não, Senhor, por boca de Eliseu sara a esterilidade, sara a terra da esterilidade, né, e as águas, né, passa a ser potáveis e salubres, né, sãs, e aí aquele manancial distribui a água, irriga a terra e ela passa a produzir. Mas a vida das pessoas continua amaldiçoada, né? A conjuntura, né, de quem vive ali continua, só quem se beneficia são os moradores. Melhorou um pouquinho, mas o que eles plantam, o que eles produzem é só para comer igual animal, igual lavagem,
igual porco, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Comida é pasto, bebida é água. Assim vivia Jericó, entendeu? As pessoas ali. E quando vinham os viajantes, e eles gastavam, comiam, bebiam o melhor que eles produziam ali, o melhor vinho que eles produziam, o melhor bolo, o melhor manjar, a melhor água que eles bebiam, enchiam seus tonéis, e embora deixava seu dinheiro, logo em seguida vinha, né, os salteadores e arrasava com a cidade, levava tudo que eles tinham, e eles voltavam a estaca zero, como era lá antigamente na época de Gideão, né, que eles pegavam, faziam tudo, daqui a pouco os midianitas, os assírios vinham e tirava tudo aquilo que eles produziam, a lã, os cordeiros, matavam, faziam churrasco, o trigo, e a ponto de Gideão ter que malhar o trigo dentro de um lagar para não ser visto. Onde, num carvalho, o anjo do Senhor levantou, segundo o desejo, a vontade e a ordem do Senhor, levantou Gideão. Ela assim Jericó. Então, para vocês terem uma ideia na escatologia bíblica aí, né? Tricotomia, a exegese, a homilética, que gostam de falar bonitinho, então vamos lá, homilética, exegese, tricotomia, escatologia, então vamos por aí, tá? Então essa é a situação, essa é a realidade que não se ensina na igreja. Estão muito preocupados em ensinar as viagens missionárias de Paulo, nada contra, faz parte também, mas tem que ensinar essa parte para o povo entender a mecânica da trajetória do povo de Deus até chegar a Jericó, Jesus. Que só falam da cura de Jericó, só falam só da cura do cego Bartimeu. E os dois cegos que estavam lá na saída. Esquecem dele. Quer dizer que Jesus foi ali, curou Bartimeu e voltou. Tem até um louvor da harpa. Aí então nós vamos aqui agora, nós estamos falando, né, de Jericó e da porção dobrada de Eliseu. E então nós vamos aqui para Lucas, vamos falar aqui de Lucas. Não, vamos falar de Mateus, que nós vamos falar da porção dobrada de Jericó, de Elias. A cura de 2 cegos de Jericó, já é a saída, tá vendo? Aí você tem Jesus entrando, já entra quebrando a maldição, curando um cego. E caminha por Jericó pela estrada principal e a multidão seguindo. E quando ele sai de Jericó, ele conclui o livramento da qualidade de vida daquelas pessoas, curando, quebrando a maldição. Aí ele se prepara para quê? Para a morte como primogênito, unigênito e único Filho de Deus. Como para se cumpre o que está escrito. Detalhe, ele começa no início e depois termina. Isso. Começar e terminar. Isso, você aprende também sobre a questão da sua vida, do seu cotidiano. Começar e terminar o que você começa. As pessoas começam um propósito, começam a fazer algo e para pela metade. Aí já vai para outro, porque tem aquele crente torcedor. O crente torcedor é aquele crente que ele tá vendo um jogo lá, mas tem um jogo melhor ali, tá na seleção, aí larga que ele vai para ver o outro, entendeu? Então é desse jeito aí. Em vez de ele terminar o propósito que ele começou, não. Ele está no propósito, não, mas vamos para o monte, já vai para outra, já entra numa outra campanha, num outro propósito, e não termina nenhum deles. E acaba que ele não recebe as bênçãos dele, porque ele fica 50 anos indo em 10 igrejas, participando de mais de 1000 campanhas, mas nunca termina nenhuma. E Jesus ensinou isso, começar e terminar. Então Eliseu foi ali, curou a água, curou a terra, a fertilidade da terra, mas não foi para Jericó, ralou o peito, foi embora. E não foi ele, foi o Senhor. Não foi o espírito dobrado de Elias. Foi assim diz o Senhor. Não é? Está escrito lá. E então, vamos falar agora do novo, a porção dobrada, o espírito, de novo, o novo espírito, a segunda vez que o espírito de Elias se manifesta na terra, pela vontade de Deus, a porção dobrada. O primeiro espírito foi. Elias veio, viveu, fez o que ele fez, foi. Agora a porção dobrada, ele virá. Então, vamos aqui em Mateus, capítulo 17, no versículo 9. A epífogre do tema fala a vinda de Elias. E descendo eles, que é Jesus, né? E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram:
Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Olha, se Elias já veio, como é que ele vai vir primeiro? Ou seja, ele vai voltar, retornar, para que cumprir que ele falou que teria porção dobrada do Espírito. Porção dobrada do Espírito. Disse que teria porção dobrada do Espírito. Ou seja, é necessário que volte Elias, se manifeste novamente, o Espírito de Elias volte. Aí a gente vai falar de reencarnação, né? Que as pessoas não querem falar de reencarnação. Eita. Se Elias já viveu uma vez, o corpo dele foi arrebatado, ele volta como João Batista, isso aí é o quê? Reencarnar, pô. O espírito é reencarnado. Se eu prego isso na igreja, eu vou ser apedrejada. Vai tirar meu couro. Mas está escrito aqui na Bíblia, não sou eu que digo, não. Você é o próprio Jesus que afirma. Vamos lá. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E aí, mas os discípulos, né, interrogaram, perguntavam, questionaram ele: por que dizem, pois, os escrivãos, os escribas, os que escreviam, né, os anotadores, ser necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, que se cumpra a palavra do Senhor, segundo a boca de Elias, que ele confirmou a Eliseu, que se a capa dele descesse, ele voltaria. A segunda porção dele voltaria, para que isso se cumpra. E aí que vinha primeiro. Então Jesus lhe respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Restaurará o caminho, as veredas, né? Conduzindo o povo para o arrependimento, para a vinda do Senhor. E então ele diz: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Ó, ele já veio e não reconheceram. Por quê? Porque ele não veio aquele biotipo, aquele estereótipo, aquele corpo, daquele jeito que Elias veio da primeira vez. Segundo se descreviam como é que Elias era, era um homem de 1,80 m, forte, barbudo, olho azul, cabelo grande, entendeu? Muito educado, fala que ele era grosso pra caramba, mas é muito educado. Não, veio como João Batista, de repente magro, né? Uma pessoa no corpo esguio, né? Barbudo, né? Elias tomava vinho, Elias comia assados. Veio João Batista se alimentando de gafanhoto e de mel silvestre. Só, e caminhando no deserto, né? Elias não caminhava só no deserto, quando ele foi para lá, para Serepta. Ele caminhava na cidade, onde estava o rei, onde estava Jezabel. Não, João Batista lá. E eles não o reconheceram, porque ele não estava no mesmo corpo. Ele estava o quê? Aí não tem reencarnação aqui. E aí, quero dizer, quando eu falo em reclamação, crente que pipoca. Cara, porque tem medo de confrontar a verdade, tem medo de saber da verdade. Se você pregar isso numa igreja... Salmo 104 fala, Jesus Cristo, ele diz que eu sou a ressurreição. O que é ressurreição? É ressurgir. Eu sou o ressurgir. Tem o ressuscitar, que é devolver a vida ao corpo. Suscitar, que é criar vida. Reencarnar. Aí já é ressurgir. Que é o ressurgir. Salmo 104. Isso é outro tema para outra história. Mas vai lá no 104, no Salmo 104 que vocês vão encontrar. Mas nós estamos falando aqui de Jericó, do segundo espírito de Elias, né? E da quebra da maldição que Jesus fez por completo. Que só fala do cego Bartimeu. Então, e tinha muitos cegos ali, inclusive a multidão que via ele como profeta e não como filho de Deus. O cego Bartimeu, eu dou um desconto quando chama Jesus de filho de Davi, porque ele era cego mesmo. Mas foi o que mais se aproximou, porque da raiz de Jessé, do restolho de Davi, brotará o renovo. Até vou deixar Bartimeu meio que de lado. Mas na verdade Jesus é o filho de Deus. É o filho de Deus. Mas ele só não é filho de Davi. Por causa da questão da linhagem. E sim, por causa de José. Isso. Mas vamos nós, mas não é filho de Davi. Mas não é filho de Davi. Isso, se ele já era o verbo, estava com Deus, o verbo era Deus, e
o verbo veio entre nós, se ele já é verbo, o verbo de Deus era Deus, estava com Deus, como é que ele é filho de Davi, se foi ele que criou Davi? Se tudo foi feito por ele, nada que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. E disse ele, façamos o homem. E disse Deus, juntamente com ele, façamos o homem. E ele fez. A nossa imagem. Nós, conforme a nossa semelhança. Ele não veio E aí em Gálatas 4 fala isso. E outra coisa também que a gente pode pegar aqui, ó. Ele não veio na semelhança do homem, não. Ele veio na sua semelhança. Na sua imagem, porque ele que fez o homem a imagem e semelhança dele. E não ele a imagem e semelhança do homem. Mas aí já é outra história. Nós vamos fugir do tema. Tá vendo como é que tem tanta coisa para se buscar no profundo? E eles só estão preocupados em ensinar das viagens missionárias de Paulo. E quando fala sobre esses textos bíblicos, não fala por completo. Por completo. Fala pela metade. E Elias já veio. Então, eu, porém, vos declaro, no versículo 11, do capítulo 17 de Mateus, né? Vamos começar aqui no 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro, para que se cumpra a palavra que fora dita lá, que se a capa caísse, ele voltaria. Seria feito como Eliseu pediu, a porção dobrada do espírito dele. Não é para vir para o corpo de Eliseu, não, porque não tem macumbeiro aí nessa história, não. Entendeu? Ele desceu a capa ungida para ele saber que a capa estava ungida, que ele iria retornar. E aí Jesus responde. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Ó, está falando de duas pessoas. De Elias, que é o João Batista, e dele, que é o Filho do Homem. Né? Então está aqui. Aí para completar aqui, no 13. E então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de... Está escrito quem aqui? João Batista. João Batista. Então, olha só, Jesus está falando Batista. Que esse Elias que já veio, que fizeram tudo que quiseram com ele e não o reconheceram, na verdade era João Batista. Elias reencarnado. Vou bater a segunda parte, uma foto a segunda parte o segundo espírito de Elias, a porção dobrada do espírito de Elias. Veio para se cumprir. Jesus veio para o quê? Para cumprir tudo que está escrito, a lei, os salmos e os profetas. Sim. Então ele veio para cumprir Elias. Elias se cumpriu em João Batista. A partir dali, né, é toda a profecia em nome de Jesus. Ah, ele levanta profetas? Já levanta, mas agora nós profetizamos já em nome de Jesus. É verdade. Tá? Então é isso aí. E aí ele começa, né? Então agora nós vamos para Jericó. Vamos para Jericó. Quebrar a maldição de Jericó. Em Mateus 17, né, se eu não me engano. É porque, às vezes, querem fazer umas campanhas aí, pregar a palavra de Deus, o que é muito bom, e os pregadores vêm e se atêm só a essa parte. Entendeu? Mas não está só isso, essa parte de Jericó, né? Então, continuando aqui, a questão das curas do cego de Jericó, né? Então, Jesus, né, ao entrar em Jericó, logo para quebrar a maldição da vida das pessoas, né? Ele já cura Bartimeu, filho de Timeu, né? A cura do cego de Jericó. Em Lucas 15 nós vamos encontrar. Em Lucas 15, a cura do cego de Jericó. Aliás, em Lucas 18, né? Em Lucas 18, nós vamos encontrar aqui,
no seu versículo 35, a cura do cego de Jericó, né? Então, aconteceu que ao aproximar ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Passa Jesus, Jesus pode passar porque ele é Deus. E ele passou, né? E então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Olha só, os próprios discípulos, sabe? Quando o pastor, com aquela igrejinha pequenininha, monta seu ministério, e aí vai aqueles servozinho humilde, começa a ajudar, e aquilo ali cresce. E depois que fica grande, começa a vir os outros estudiosos, formados, cheios de diploma, e começa a compor o ministério. E aí eles ficam em torno do pastor e ninguém mais chega perto do pastor. E o pastor se berbece, né? Fica soberbo. E o que acontece? Fica arrogante, prepotente, endeusado, se sente Deus, e aquela meia dúzia de 3 ou 4 de puxa-saco fica ali amassageando o ego do pastor, e os outros membros, aqueles que começaram lá atrás, prata da casa, vai ficando de lado, não tem tempo, não tem condição nem de ter um gabinete com o pastor, porque aquela turminha não deixa. Tentaram fazer o mesmo com Jesus. Cala a boca, tá acalmando, deixa o mestre passar. Jesus parou. Não, vem lá e traz ele aqui. Quem sabe quem ele vai falar ou não sou eu. Não é vocês que decidem quem eu vou curar, quem eu vou deixar de curar. Quem resolve sou eu. Manda, traz lá, traz Bartimeu aqui. E aí eles calaram logo a boca e foram lá pegar Bartimeu. E aí repreendiam, né? Que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava mais: e filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem, e, tendo ele chegado, perguntou-lhes: o que queres que te faça? Ele perguntou qual o pecado que você tem, quem é que fulano falou isso, o que queres que eu te faça? Ele foi objetivo. Jesus não perde tempo. Ele: o que tu quer que faça isso? Então, pronto, a tua fé te salvou. E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, né? E seguiam glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E acabou o assunto, e ele foi seguindo o trilho dele. E aí, começou já quebrando a maldição na vida do ser humano. Ó, Eliseu lá, segundo disse o Senhor, pela boca dele sendo honrada por Deus, curou a terra, a fertilidade, né? A infertilidade da terra, a esterilidade da terra, que passou a ser fértil, movendo, né, o milagre na cura da água que estava insalubre, que estava nociva à saúde, tanto da terra, para não germinar a terra, quanto para o ser humano. Então, Eliseu fez essa parte material, no espírito de Eliseu mesmo, tá? Não é o espírito de Elias, não. O espírito de Eliseu. A unção que estava em Elias, repassou para ele através da capa. Não foi nem em Eliseu, foi na capa. Eliseu usava a capa de Elias. Para você ter uma ideia. Parece até que... que nem isso. Moisés. O poder não estava em Moisés, o poder estava no cajado. Entendeu? Josué, o poder não estava em Josué, estava na arca. Tem que aprender. Esse povo tem que deixar de ser burro, deixar de botar aquela viseira de burro na cara e ficar olhando onde a mão daí. Não, começa a olhar perifericamente, começa a ver, procurar entendimento do Espírito Santo. E outra coisa, nem tudo que vem de Roma é ruim. Isso. Pessoal... Jesus fala isso quando falam a respeito do joio e do trigo. Vamos arrancar o joio, não deixa que cresçam juntos, porque pode arrancar o joio e arrancar também o trigo. Quando estiver na hora da ceifa, faça separação. O joio joga no fogo para queimar e o trigo vai trilhar ele, vai largar o trigo, vai malhar. Simples assim. Se vocês estão ouvindo o nosso áudio até o fim, vocês passarem anteriormente, vocês vão ver a gente falando sobre a questão de comida é paz, bebida é água. Ou seja, uma música secular
que fala sobre a realidade de hoje e lá de Jericó. De hoje e de lá de antigamente, do que está descrito e até lá também do povo de Israel que estava comendo cabeça de jumento e cocô de pombo. Tá? E quando o bicho pegou mesmo, foi usar a comida dos assírios lá. Comida amaldiçoada. E outra coisa, ia sacrificada a ídolos. E detalhe, Deus não usou capitão, nem general, nem soldado, não, estava tudo batendo no joelho com medo, morrendo com fome lá dentro, sitiado dentro lá, né, do burgo de Israel. Usou foi 4 leprosos que ele rejeitava e mandava para viver distante. Foram 4 leprosos. Nessa hora ali eles esquentaram. Por que eles apedrejaram então os 4 leprosos? Hipocrisia desse povo, né, rapaz? É assim que está acontecendo hoje. Muitas das vezes, vai um que caiu, um que escorregou, um que às vezes até Deus permitiu que caísse para amassar, para tratar, para o oleiro tratar, mas vai lá, mas é Deus que mandou. Vai com uma mensagem, vai com uma unção ali do Senhor, para poder derramar por sobre a igreja. Chega lá, ele é apontado, ele é acusado, ele é apedrejado pelo microfone. É assim que fazia. Mas deixa a igreja passar por um vento. Até um cachorro leproso que entrar dentro da igreja vai dizer que é Deus que mandou ali para levar a maldição junto com o bicho morre lá na outra esquina. Não vou citar aqui nome, mas uma experiência também que eu já vivi, né, de situações da minha vida, de pastores, né, que uma irmã, ela teve um sonho e ela foi jogar no bicho. E essa própria irmã pegou a metade do dinheiro. E era muita grana. Pensa no dinheiro bom. E deu lá pro pastor. Aí chegou e falou bem assim, pastor, a única coisa que eu quero dizer pro senhor que o dinheiro que tem não é, né, um dinheiro... Aí ele, minha irmã, se jogou no beijo. Teve aquele escassel todo. Quando ele viu o valor, 10 mil reais... Mas ela distribuiu o valor para poder comprar o ar-condicionado, entendeu? E ajudar ele viu, lá na igreja. Ele teve que botar o dinheiro. Reuniu a igreja de Deus, vamos orar, vamos abençoar. Aí nessa hora é de Deus. Eu só não vou falar o nome não, deixa quieto, você não está aqui para envergonhar ninguém. Tipo assim, você vê... A hipocrisia dentro da igreja. Isso aí. Ganha na Mega Sena e vai lá dizer que tem 30 milhões de dígitos para tu ver só. Não, bicho. Não, vai lá, eu 30 mil na Mega Sena lá para tu ver só. Então, vamos lá. Então, você já viu aqui que tem uma reencarnação aqui já, né? Já está em Salmo 104, já está aqui. E Jesus, então, agora parte para a fase de curar, né? Fala da vinda de Elias, agora nós vamos aqui, ele curou o cego Bartimeu, e agora ele segue por Jericó. E aí, em Mateus 20, no versículo 29, né? A epígrafe do título vem a cura de 2 cegos de Jericó. Na mesma caminhada. E saindo eles de Jericó, ele entrou, ao aproximar-se de Jericó, ao entrar em Jericó, cego Bartimeu sentado à beira do caminho. Vem muito crente está por aí até hoje, sentado à beira do caminho. Nem vai para frente, nem vai para trás, fica ali estacionado, enterrando os dons de Deus. Faz igual aquela parábola dos 10 talentos. Isso, enterrando. E o cara vai lá e enterra. Ele nem evangeliza, nem profetiza, nem faz parte da obra. Você é o quê? Eu sou ovelha. É ovelha. É por aí, não sai disso. Qual é a música do ovelha? Tem 50 anos a música do ovelha. Isso, ele é ovelha. E tá toda peluda lá, porque ninguém rapa, ninguém tosquia, entendeu? Ele não tem um renovo. Crente que não tem renovo, tem crente que não se deixa tosquiar, não quer se disponibilizar para a obra, não quer produzir para o Senhor. Ovelha que não quer produzir lã para o seu dono, entendeu? O que ele faz? O que ela faz? Ela fica com aquele pelo todo enrolado.
E aí aquele pelo todo enrolado, ela quando joga, que vem a chuva, ela não dá aquela sacudida igual o cachorro faz para expelir a água, para o pelo enrolar todinho, secar ali e não ser próprio. E o dono olha, que esse pelo aí vai dar muito trabalho para desembaraçar, deixa ela aí. E com isso o pelo não cresce, vai crescendo, fica que nem aquela gente barbuda, muito feia, barba sem cuidar, cabelo sem cuidar, sabe? Que acha que é bonito. Que muitas das vezes nas emissoras de televisão mostra isso aí, todo mundo acha que é bonito. Aí o artista é bonito, aí o pobre vai fazer a mesma coisa aqui, só que a pessoa é relaxada. Né? Em vez de falar, não é bonito, não, ele é relaxado mesmo. Que dinheiro ele tem, fama ele tem, vive bem e não cuida desse cabelo porque é relaxado mesmo. Entendeu? Aí o pobre, ao invés de fazer isso, vai copiar. E aí quando vai copiar, aí é relaxado, não cuida do cabelo, é isso aí. Então é esse tipo de ovelha, entendeu? Que fica ali e não desenvolve, enterra a unção, enterra o chamado, enterra o dom de Deus, né? Não desenvolve, está 50 anos na igreja, com aquela planta aqui dos olhos assim, ó, fechado, e não procura aprender a entender, como Jesus mesmo disse, Pai, permita que este que tu me deste, que são teus, e que são meus, porque tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu, permita que estes absorvam conhecimento de ti e de mim, para que eles sejam um em mim, e como nós somos um, para que onde eu estejais, ele estejais também. Assim como onde tu estás, eu também estou. E a ovelha não quer fazer isso, não quer renovo, não quer tirar aquela lã velha, né, das experiências com Deus, para dar o testemunho das experiências que teve com Deus e vir um renovo. Só quer que tem renovo, eu quero é renovo, mas vai tosquiar. Quer renovo, vai tosquiar, irmão. Mas como vai se quebrantar, vai entregar no altar. Quando tudo deixares no altar, entendeu? Na caminhada com Jesus a gente tropeça, a gente escorrega, a gente é usado por ele, e são 1000 testemunhos. Agora, quer ver da testemunha quando for para falar do passado. Hoje eu estou na presença do Senhor, mas eu já roubei, eu já matei, eu já fui homossexual, já fui ladrão, já fui prostituta. Aí até com o microfone fica 3 horas falando. Mas dar testemunho da vida com Deus, depois que aceitou Jesus, das maravilhas que Deus fez na frente, na vida daquela pessoa, não faz. Para receber o renovo. Está preso naquilo ali. Não tem novidade de vida. Uma novidade. Não tem, não recebe essa novidade. Aí chega lá, eu quero é renovo. O que aí, Jesus? Eu quero que você tire essa lã para eu te dar lã nova. Vida nova, experiências novas. Maravilhas novas, mistérios novos, tribulações novas, para crescimento, para edificação, para se tornar em estatura de varão, de valor perfeito. Mas não, só quer pedir renovo, mas não quer deixar Deus renovar, não quer deixar Deus tosquiar, Deus aparar as arestas, Deus corrigir, Deus quebrantar, entendeu? E aí fica igual esse povo de Jericó, come, bebe, como se fosse pasto, e água. Meu Deus do céu. Comida aí vem aquela sulamita, bebida vem aquela água. Samaritana, e Jesus me dá água de beber. Como pode o Senhor pedir a mim? Não sabe que os judeus não podem falar com os samaritanos? Como vou dar? E aí Jesus fala, aquele que beber da minha água jamais terá sede. Não quer o renovo, não quer beber da água do Espírito. Jesus fala, aquele que crê em mim e serve minhas palavras e as pratica, de dentro de si fluirão rios de água viva. Mas então, nós vamos lá. E Jesus, saindo Jesus e os discípulos, saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhavam. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, já lá na saída, olha o detalhe, quando ele entra, olha a maldição, a vida estacionária, vida estagnada, vida de derrota. Crente, porque Bartimeu era do povo de Deus, ele acreditava, até que ele acreditava que ele entendeu que era o filho de Davi. Os 2 cegos lá também sabiam que era um milagre que estava passando. Então eles criam em Deus, mas estavam com vida estagnada, sentados à beira do caminho. Quando nós fomos lá para baixo, nós vimos uma cega com uma outra dentro do trem. Ela estava sentada à beira do caminho? Não. Ela estava caminhando dentro do trem em movimento, pedindo
esmola, pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Ela não se conformou em ficar numa calçada sentada à beira do caminho com a mãozinha estendida. Não, eu tenho deficiência, mas ela não vai impedir de eu caminhar. E ainda cantou um louvor, lembra? E ainda cantou um louvor. Cantou louvor, nem me lembro qual foi. Eu também, agora não me lembro. Ainda cantou louvor, né? E foi cada vento que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, aí depois ele mudou. E cega. E jovem. É vida de vitória, testemunho para contar, história para viver, experiência para contar. Ela não aceitou. Não aceitou a estagnação da vida dela. Não, eu não vou ficar sentado esperando uma moedinha, não. Eu vou buscar a moeda, eu vou andar. Eu vou entrar, botou logo, deve dar um percentual do que ela arrecada para aquela mulher, andar com ela, está desempregada. E foi. Não ficou sentada à beira do caminho. E você vê hoje crentes sentados à beira do caminho. E quando só sabe ser crente dentro da igreja. Quando o outro vai lá e faz, ele quer apontar dedo. Zomba, quer apontar dedo. A gente está falando isso, não é o que a gente está falando porque a gente quer se aparecer aqui, não. É porque é a verdade, o que está acontecendo. Verdade. Então, aí você vê, então, saindo eles de Jericó, Mateus capítulo 20, do versículo 29 até o 34. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, de novo, do caminho, e tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi. Já não é Jesus, é Senhor, filho de Davi. Tem compaixão de nós. De nós. Vai para a igreja, Senhor, tem compaixão. Tá, eu tenho compaixão, mas vai trabalhar, vai procurar emprego. Abre uma porta de emprego para mim, aí chega em casa, deita e dorme. Porra! Aí a porta de emprego está lá aberta, mas você tem que ir lá, pô. Entrar lá e falar, entregar teu currículo. Não, nem na internet o sujeito bota o teu. Fica complicado. Aí me lembro de um cara que tinha 10 filhos, trabalhava dia e noite, não conseguia subir, pagava aluguel para o dono da terra, na cabaninha que ele vivia lá, e todo dia ele falava: Senhor, me ajuda, eu não tenho como sustentar meu filho com qualidade, dar estudo da educação, comprar uma roupa, eu vivo aqui, é parte do que eu ganho para pagar o aluguel da casa do meu patrão, que eu vivo na casa dele, me ajuda eu acertar na loteria, que eu preciso ganhar dinheiro para ficar rico, para melhorar a minha vida e a minha família. E todo dia ele orava e pedia a Deus. 10 anos depois, um dia Deus respondeu: meu filho, tudo bem, mas pelo menos vai lá e joga, né? Mas eu acho que é assim... Não, estou te explicando assim grossamente. O cara pedia, mas ele não ia nem jogar. Mas também a gente tem que esclarecer também a questão das pessoas. Porque assim, o povo, hoje em dia, pensa o quê? Que para Deus falar com aquela pessoa, Deus só fala se usar um irmão ou uma irmã. Não, gente. Jesus fala com qualquer um que se... Aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E ele fala através... os pastores, as lideranças, para orientação, para ensinar sobre a palavra de Deus, sobre os preceitos e mandamentos, que as pessoas também têm mania de querer aprender a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, sozinho, sem um acompanhamento, sem um direcionamento. Isso. Aí entende tudo errado e acaba fazendo besteira e provocando a ira de Deus. Mas na oração ele responde. É diferente do estudo bíblico. E ele fala... Você está vendo a diferença do estudo bíblico? Onde que a gente leva? Onde que o Espírito Santo traz? Isso. Então, e outra coisa, ele fala através do 7º sentido, né? Que são os dons, os instintos, os dons que ele naturais, os sentidos naturais que ele nos dá. Então, seguindo aqui a caminhada da exegese, né? Da homilética aqui, vamos dizer assim, né? Da palavra do Senhor, né? Mateus 20, versículo 20. E saindo eles de Jericó, uma multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, né? A gente vai lá em Lucas 18, o que está escrito em Lucas 18? O que a gente vai encontrar em Lucas 18, para poder ficar bem elucidada essa parte, a gente entender direitinho. Em Lucas 18, nós temos aqui
no versículo 35. E aconteceu que ao aproximar-se ele, ó, não estava só, ao entrar, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego aonde? Fazendo o que o cego estava fazendo? Lê aqui, menino, o que está escrito na minha palavra? Estava um E cego aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, de estava um um cego cego assentado. à beira do caminho. Estava o quê? À beira do Ele estava o quê? À beira do... Assentado. Assentado à À beira do caminho. Ele estava sentado à beira do caminho. E aí nós vemos aqui para Mateus 20, no versículo 20, o que está escrito aqui? E saindo saindo eles de Jesus, de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. o acompanhava. Ó, saindo eles, está no plural. Mas a multidão acompanhava eles? Não. O acompanhava. Não os acompanhavam, não, o acompanhava Jesus. E eis que dois Cegos, estavam fazendo o quê? assentados à beira do caminho. Igual o primeiro cego. Crente que fica sentado à beira do caminho. Só é crente dentro da igreja. Só na hora do culto. Assentado à beira do caminho. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calasse. Né? Agora já é a multidão. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Seguindo o exemplo daqueles que conduziu à frente do caminho ali para Jesus passar, os seus discípulos que mandaram o Bartimeu calar, aí agora a multidão segue o exemplo deles. Seguindo o exemplo daquele crente que fica sentado à beira do caminho, a multidão segue o exemplo dele. É aquele crente que, quando está na igreja, pega o microfone, não larga, parece que passa aquela cola 793. Ainda mais se for dirigir culto, que não larga o microfone de jeito nenhum, entendeu? Ele dá uma oportunidade, quando entrega a oportunidade, ele pega, faz uma outra exogéia, homilética, que cima do que o cara dá oportunidade que já, a igreja já ouviu. Gente, dirigente, já fala até a própria... dirigente, é para dirigir o culto. Aí não larga o microfone, não larga o microfone, não larga. Ele pega o microfone, ele faz toda a introdução, toda a parte introdutória do culto, tá tudo bem, aí ele dá a oportunidade. Se já deu a oportunidade, o Espírito Santo já bradou, já falou através daquele irmão, aí quando entrega o microfone, ele vê dá só uma rápida pincelada, não. Fica meia hora que não larga o microfone, ou entendeu? Ou se não, só louvar, E aí que acontece um culto que poderia ter 7, 8 pessoas tendo breves oportunidades, o que acontece? Só o dirigente que fala o tempo todo, que louva o tempo todo, e o pastor e o preletor. Um ou outro que tem oportunidade. Fica um culto engessado. Aí quando chega no dia de Santa Ceia, você vai lá, tem 5 membros na igreja. E outra coisa, fica um culto engessado. Engessado, é o que eu tô falando. Porque não fica uma coisa entendeu? leve. Aí você vai lá naquele provérbio, né? O coração do tolo não tem prazer do conhecimento, do entendimento. Mas sem expressar o que o seu coração está cheio. Vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E vir debaixo do sol, vaidade. A vaidade da pessoa de não querer só ouvir e entender e refletir na mensagem dada por Deus, pelo Senhor, através daquele irmão. Não, ela quer aumentar, fazer mais. Deus deu até ali. Ela já quer pegar aquilo ali e estender a pessoa, né? Já estender, vai ficar mais meia hora com o microfone. Quer dizer, quando você for analisar, se fizer uma filmagem no culto, você vai contar 2 horas de culto. 1h30 da dirigente, só dá dirigente. E meia hora, 2 oportunidades, o preletor. Assim. E foi o culto todo, só a pessoa falou. Quer dizer, passa aquela cola 793, sabe? No microfone, ou é ruim de tirar aquele microfone. Eu já... Entendeu? Não estou julgando ninguém, não. Estou falando uma verdade. Uma verdade. Uma verdade. Eu não estou aqui para agradar, estou para agradar a Deus. São observações que o Espírito Santo me mostra e eu tenho que falar. Como não pode falar na igreja, porque na igreja não deixa falar. Fica aquele culto que até na igreja eu não posso falar, mas aqui eu posso. Então fica aquele culto enfado,
né? O culto de um só uma pessoa que fica pregando o tempo todo. Monótono. Monótono, né? Fica até fervor, tem até fervor pelo mover do Espírito. Mas não tem o acrescentar de outras vertentes da palavra, porque ficou tudo pautado no dirigente do culto que não soltou o microfone. Deu 2 oportunidades, dessas 2 oportunidades, o cara falou o irmão trouxe a mensagem 5 minutos. Aí entrega o microfone, ela fica meia hora levantando, entendeu? E o que é pior, muitas das vezes, quando pega o microfone e não tem o que falar, ainda usa aquilo para apontar a vida dos outros irmãos. Em vez de orar, pedir clamor, não, usa aquilo ali para apontar. Enfim, mas não estamos aqui para exortar ninguém. Vamos concluir o assunto aqui. Então, saindo ele de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que os 2 cegos, saindo de Jericó, ele começa e termina, quebrando a maldição. Assentado à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão hoje repreendia para que se calasse, seguindo o exemplo daquele lá. Aí Jesus foi lá: o que quer que eu te faça? Aí Jesus os curou. Então Jesus, ele já passou pelo Jericó da minha e da tua vida. Já quebrou as maldições, já pregou tudo lá na cruz, já nos lavou e remiu no sangue dele. Basta que nós nos levantemos e caminhemos e seguimos a Jesus, que em todas as 2 casas, eles largaram suas capas de rejeitado, suas capas de derrotado. Bartimeu deu logo um salto, jogou a capa de rejeitado e foi lá e depois de curado seguiu Jesus dando glória a Deus. Os cegos de Jericó, os 2 cegos na saída também. Então, Jesus já passou pela tua vida, já fez o mover dele, o Espírito Santo já te libertou, já te restaurou a Deus em Cristo Jesus. Agora é só você largar essa capa de rejeitado, de pobre coitado, entendeu? Largar, levantar desse caminho, deixar esse caminho que está aí, de estagnação, de Jericó amaldiçoado, deixa para trás e segue a Jesus. Que ele já quebrou a maldição da tua vida. Isso aí é uma explanação para a libertação, um estudo bíblico, que começou às 5h19 da manhã, na verdade 4h30, né? E agora já são 6h31, ou seja, 1h30 de explanação sobre a caminhada de Jesus, sobre a maldição de Jericó, bem mais explicada e elucidada pelo Espírito Santo, me usando eu e a levita Luana aqui, como boca do Senhor, para me edificar, para edificar ela, para nos edificar, edificar nossa casa e a vida dos irmãos, e para um esclarecimento mais profundo da palavra do Senhor. Amém? Vamos fechar com um louvor, né? Não tenhas sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E como é que é aquela outra? Por dirigente de culto, como é que faz? Que diminua eu, que o Senhor cresça em mim. Como é o louvor? Como é que é? Que diminua eu, que o Senhor cresça em mim. É.
Esse eu não sei não, mas... A gente tem lá, mas tem que diminua eu, que o Senhor cresça em mim. Então, amados irmãos, vamos diminuir para deixar o Senhor crescer. E o Senhor quer crescer dentro da igreja, com todos tendo a oportunidade de ser usado por Ele. Estamos tendo poucos pregadores, porque poucos irmãos estão tendo oportunidade dentro das igrejas. É verdade. Porque passaram super 793. 793 no microfone. Eu saiba, o dirigente tem que dirigir o culto, louvar, para não ficar aquele... Ele pode dar uma pincelada, trazer uma epígrafe da palavra, da oportunidade, da breve mensagem que foi trazida pelo irmão. Mas se a pessoa não aí sabe... o cara traz 5 minutos. Falar, louva aí o hino, o dirigente pega aquilo ali, fala meia hora. Louva pelo menos. Deus se apresenta nos louvores. Enfim, é complicado. Mas tá bom, não estamos aqui para criticar o ministério de ninguém. É só um esclarecimento. Se você gostou desse podcast, porque vai ser só em áudio, tá, pessoal? Curta. E compartilhe e deixe o seu like. Comente, se inscreva no nosso canal. Ezequiel Reis Marinho. O Evangelho de Jesus. Tem também os meus canais, tá? No YouTube, que é by Luana Santos For You, e também o Stephanie D. A vida acontece, tá? Glória a Deus. O by Luana Santos For You, eu falo sobre as questões dos louvores, e o Stephanie D, a gente fala sobre a questão do dia a dia, do cotidiano, né? Glória a Jesus. Tá bom? Então, final de semana ótimo e abençoado por Deus na vida de cada um dos amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, e um início de semana tão abençoado quanto, né? E que o Senhor venha estar fazendo mover, que o Espírito Santo venha estar trazendo a bonança, a prosperidade, né? A saúde, a cura, na vida de cada irmão que está escutando essas palavras de elucidação da palavra do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, pastor Ezequiel por chamado, fiquem com Deus. Amém. Amém. Vocês vão ver logo acima, se inscreva nos nossos canais, tá bom? Obrigado, tenha um excelente dia, tarde e noite. Tchau, amém.